Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer uso da memória E2PROM do ATmega 328. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos deixar claro as opções de memórias, né, e os tipos de memória que a gente tem. A memória flash, onde o código é salvo, por isso que ela é chamada também de conhecida, né, como memória de programa. A memória RAM, onde as variáveis temporárias elas são armazenadas e à medida que o microcontrolador ele é desligado, aquelas informações não são salvas, são resetadas, por assim dizer. Aí as memórias, as variáveis, melhor dizendo, assim que você liga novamente o microcontrolador, elas vão passar a armazenar alguma coisa, mas são dados temporários. A memória de dados, ou de entrada e saída, onde ocorre o trabalho da CPU e dos periféricos, que é onde a gente vai encontrar o registro de trabalho da CPU. E aí a gente pode ler ou alterar esses dados, né, essas informações, porque ele é conhecido também como painel de controle do microcontrolador. E por último, nós temos a memória E2PROM, onde a gente pode armazenar algumas informações e, se a gente desligar o microcontrolador, essas informações permanecerão salvas. E aí, assim que a gente reinicia o microcontrolador, a gente mantém aquelas informações, a gente consegue resgatar aquelas informações. E ela vai ser interessante para diversas aplicações. Imagina a seguinte aplicação, por exemplo, um sistema de senhas para laboratórios de exames. Aí tem lá a contagem de senhas, mas houve uma pane, e aí a contagem, por exemplo, a pessoa estava na senha 10 ou 15, sei lá. Aí houve uma pane na parte elétrica, desligou, acabou, tipo assim, reiniciou todo o sistema. Quando volta, começa a contar do zero de novo. Não, aí se você tiver programar, né, fazer a programação de salvar os dados, quando voltar ao sistema, aí ele continua da onde ele parou. Por exemplo, parou na senha 15, aí a próxima a ser chamada é a senha 16. Dá para salvar também o estado de um pino, por exemplo. Imagina que você tem um controle de iluminação. Houve uma falta de energia também, e você quer que quando a energia for restabelecida, a lâmpada esteja no estado que estava antes da queda de energia. Aí você pode colocar e habilitar para salvar o estado daquele pino, o nível lógico que se encontrava antes da pane. Características: ela é uma memória de escrita lenta, ela leva cerca de 3,3 milissegundos. Então, se você quiser, dependendo da sua aplicação, exigir um tempo, o tempo for crítico, não é um fator muito importante, aí você pode utilizar o mecanismo da interrupção, da E2PROM, para avisar quando a escrita for completada. Outra coisa é que não se deve utilizar essa memória para a escrita de dados estáticos. Para isso a gente tem a memória flash. Outra coisa é a comunicação entre a E2PROM e a CPU. Ela é feita pelos registradores de endereço, de dados e de controle da E2PROM. Como fazer a habilitação dessa E2PROM para a gente poder utilizar e salvar informações? Nós vamos seguir esses passos aqui, lembrando que a ordem do passo 2 e passo 3 ela não interfere. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esperar até que o bit E2P do registrador E2CR se torne zero. Depois, no passo 2, escrever o novo endereço da E2PROM no registrador E2AR, esse é opcional. Escrever o dado a ser gravado no registrador E2DR, opcional também. Passo 4, escrever um lógico no bit E2MPE, enquanto se escreve 0 no bit E2PE do registrador E2CR. O quinto passo e último, dentro de 4 ciclos de clock, após ativar o E2MPE, escrever um lógico no bit E2PE. Mas tem um jeito mais fácil, principalmente se você estiver fazendo a programação em C, utilizando o Microchip Studio, é o que a gente vai fazer nessa aula. A primeira coisa que você vai ter que fazer é incluir a biblioteca, né, que trabalha com a E2PROM, que é essa aqui. E aí você vai utilizar duas funções, basicamente. Dá para utilizar... Meu dedo aqui não está saindo. Aqui. Dá para usar duas funções, que é a de escrita, é essa primeira aqui, na qual você coloca primeiro o endereço, depois o dado a ser informado, a ser salvo. Na segunda você faz a leitura, aí você faz a leitura daquele determinado endereço. Então você tem a variável dado, que é a variável que vai ter ali a informação que você quer armazenar, salvou em uma determinada posição.
Quando você for resgatar, você quer resgatar aquela informação que se encontra em um determinado endereço e a ser salva em uma outra variável, a variável de leitura. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. A aplicação que nós vamos fazer é a seguinte. Nós vamos fazer, não necessariamente a aplicação principal, mas a gente vai fazer uma aplicação para salvar uma determinada informação e verificar se ela foi salva. Se ela foi salva, na próxima vez que quando a gente reiniciar o microcontrolador, aquela informação já vai ser salva e uma determinada mensagem não vai aparecer mais. Primeira vez que a gente carrega o programa, primeira vez que a gente vai utilizar, por assim dizer, né, o microcontrolador, vai fazer uma pergunta. Vai fazer mais ou menos uma pergunta assim: essa informação foi salva? Sim ou não? Tipo assim, ele vai fazer uma leitura de uma determinada posição da I2PROM e vai perguntar se tem uma informação específica lá ou não. Se tiver, aí pronto. Quando você reiniciar o microcontrolador, não vai aparecer mais essa pergunta. E aí você segue com o restante do código. Se não tiver sido armazenada essa informação específica, quando você reiniciar o microcontrolador, ela vai aparecer novamente essa pergunta e vai te fazer essa pergunta sempre que você pressionar o botão não, por assim dizer, né? Que você disse que essa informação não foi salva. Bom, já estou aqui no nosso código. Nós vamos fazer o uso de algumas bibliotecas já prontas, que a gente já fez em outras aulas. Principalmente a biblioteca de umas definições que a gente tem que utilizar, né? Como é que se diz? Bibliotecas que a gente tem que utilizar mesmo como se fossem bibliotecas padrão. E também bibliotecas específicas para trabalhar com o LCD, o display LCD. Vou adicionar primeiro uma pasta, vou chamar de recursos. Recursos. Lembrando que como é que se diz? Essas bibliotecas eu retirei do livro AVR Arduino Técnicas de Projeto. Me baseei nelas. Recursos, aí eu tenho que ir em alguma pasta que eu já tenha feito, né? E utilizado elas. Pronto, eu vou coletar essas três aqui. Definições principais, vou mostrar aqui para vocês, são parâmetros que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, declaração da frequência do microcontrolador, bibliotecas, vamos dizer, para a gente trabalhar com entradas e saídas, outra para a gente trabalhar com a memória flash, outra para a gente trabalhar com funções de temporização, né? O delay, e também a biblioteca de interrupção, caso a gente queira, mas não é o caso dessa aula. Mas eu deixei aqui por padrão. A LCD. Aqui tem os protótipos de funções e alguns parâmetros de pinagem. E aqui estão as funções que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar só duas. Duas ou três funções. Vamos para a função principal. Cadê ela? Pronto. E aqui a gente vai fazer a inclusão dessas bibliotecas e depois a inclusão da biblioteca E2PROM. Include, aí como são bibliotecas... Como são bibliotecas que não são, vamos dizer, nativas, a gente tem que incluir entre aspas duplas. Recursos, e a gente tem que dizer também a pasta, def principais. Aí eu vou fazer a mesma para o LCD. E agora a gente faz a inclusão da biblioteca para trabalhar com a I2PROM. Aí nesse caso tem que ser entre maior e menor. AVR I2PROM. Pronto. Agora a gente vai inserir algumas variáveis. Algumas variáveis para a gente trabalhar com as questões de memórias e outra para a gente escrever no LCD. Vamos lá, deixa eu ver. Uma variável sem sinal, char. Aí eu vou colocar aqui leitura. Sem um valor específico, porque ela vai ler uma informação, ela vai armazenar uma informação depois. Char dado, aí ela vai estar com um determinado valor, que aí no caso a gente vai inserir assim, 0x, é essa informação que a gente quer que ele armazene em uma determinada posição. E a posição em si, int, endereço 00, primeira posição. Pronto. E outra, agora a gente tem que fazer o seguinte, a inclusão do protótipo de funções. Verifica endereço. Logo abaixo a gente coloca, como é que se diz? A função em si, né? Vamos colocar aqui uns ports, DDR D, todos como saída. Isso aqui é para
para o display LCD. DDR-B. Aí eu vou colocar assim, em binário. 4 posições com valor 0, mais 2 com valor 0 e as duas últimas com valor 1, porque a gente utiliza o PB1 e o PB0 para trabalhar também com o LCD, o display LCD, para as entradas Enable e, se não me engano, RW, uma coisa assim, ou RS. Port B, que a gente tem que declarar 2 pinos como entrada, porque a gente vai fazer a verificação do botão sim, botão não. Eu vou habilitar o valor 1 para uma determinada posição, PB2. E PB3. Pronto, eu vou fazer agora a inicialização do display. E agora a gente já pode ir para o código principal, que é simplesmente fazer a verificação. Verifica o endereço. Pronto. E aqui tem a continuidade do código. Depois de verificar se essas informações foram salvas em determinada posição. Void, endereço, não, verifica endereço. Aí a gente começa fazendo assim, ó, um while. E aí a gente vai fazer uma verificação. Enquanto a variável leitura for diferente, aí eu tenho que colocar interrogação igual diferente da variável dado, a gente vai ficar aqui dentro. Senão, a gente segue com o código. If. Primeiro a gente faz a leitura daquela posição. Aí a gente utiliza aquela função para fazer a leitura da E2PROM, daquela determinada posição. Como é que a gente faz? Underline E2 get. Primeiro a gente coloca a variável, leitura, depois a posição em si, endereço. Pronto. Faz a leitura, e aqui ó, a gente vem com o if, e faz o seguinte. Se a variável leitura, poderia até colar ali de cima. Leitura for diferente da variável dado, aí a gente vem e cai aqui dentro do if. O que ele vai fazer? Ele vai escrever alguma coisa lá no display LCD. CMD, LCD, aí né, eu vou dar a posição aqui, 0x00, que é a primeira posição ali, a primeira linha, primeira coluna, comando 0, que é de instrução, aí eu vou mandar ele escrever. Escreve LCD, feito. Eu não pensei em coisa melhor, então eu vou fazer assim, feito, tipo assim, a variável ela foi armazenada, isso foi feito, pronto. Continuando, aí na outra posição, na linha de baixo, CMD, 0xC0, instrução, aí eu vou escrever sim. Aí, mais à direita do display LCD, ainda nessa segunda linha, CMD, que aí vai ser assim, ó, 0xCD, 0, aí eu vou escrever não. Ainda dentro desse if, eu vou colocar o seguinte, acho que eu poderia colocar fora, não tenho certeza. Vou fazer um teste de botões. Teste do botão PB2. Não, port primeiro. Não, pin B. PB2. Se ele for pressionado, aí a gente vai escrever na memória E2PROM, naquela posição, E2PU, o put, endereço, primeiro eu preciso dizer a posição, endereço, depois a informação que eu quero armazenar, aqui vai ser aquele lá, dado. Pronto. Depois disso,
Vou dar um comando para limpar a tela. 0x01. E aí eu vou mandar escrever o seguinte, cmd 0x080. Vou mandar escrever salvo. E aí uma função return para sair desse if. Agora outra condicional para verificar o outro botão. Teste pimb pb3. Se ele foi pressionado, aí a gente manda armazenar essa seguinte informação naquela posição, para ser diferente daquela diferença entre variável leitor e a variável dado. Naquela posição, quero que armazene uma informação aleatória, 0x00. Pronto. Return também para sair disso aqui. Pronto, vamos fazer a compilação. Tudo certo, agora a gente vai fazer o teste lá no Simulid. Copiar aqui o caminho. Eu já fiz a montagem aqui do nosso circuito. Algumas modificações aqui no PB2 e PB3 é o que a gente utiliza aqui como botões. O botão esse mais à esquerda será o botão sim e o mais à direita o botão não. Depois a gente vai utilizar esse pino PB4 aqui para a gente fazer uma aplicação lá dentro do loop principal. Vamos carregar o programa. Pronto. Para a gente fazer a verificação da E2Prom, a gente vem aqui, ó, abrir esse monitor, vem aqui nessa posição aqui do E2Prom, e a gente está focado aqui nessa posição. Ela tem que armazenar a variável valor AA. Ó, ele pergunta se foi feito ou não. Se eu pressionar ou não, ele vai zerar a posição. Agora, quando eu ligo ele e está com uma informação diferente, se foi feito, aí eu digo sim. Aí armazena essa informação, A2A, lá naquela posição da memória. Desligo. Aí quando a gente liga novamente o circuito, aí ele já não faz mais essa pergunta, se foi feito ou não, porque já está salvo, já está na posição. Agora vamos fazer outra aplicação. Vamos fazer o seguinte. Colocar um LED. Então na posição PB4, colocar o valor 0. Para dizer que ele começa desligado. PB4. E aqui nessa posição, na posição PB4, eu tenho que colocar o valor 1 para habilitar aquele pino como saída e, né, na linha de baixo dizer que ele tem o valor nível lógico baixo no começo. E aqui no código principal, depois da eu verifico endereço, eu vou colocar aqui, ó, cpl bit port B PB4. Delay 500 milissegundos. E aí esse LED aí só vai acender se tiver passado pela função verifica endereço. A gente compila e aí a gente vem para cá novamente. Carregar. Ah, mas eu tenho que fazer uma coisa. Eu deveria ter mudado o valor ali. Do jeito que está aqui, como ele já está armazenando a informação que a gente quer, ele já vai direto para o LED. Já vai acender lá, piscar. Vou armazenar uma função, um valor diferente. Vou colocar assim, 20 em hexadecimal. Compila. Vamos lá. A gente recarrega. Pronto. Está diferente as informações. Aqui está armazenando o valor AA, mas só que a gente quer agora que ele armazene o valor 20 em hexadecimal. Foi feito? Sim. Aí eu pressiono o botão.
Aí só depois disso que ele vem para a função de acender e apagar o LED, como se fosse a função principal. A gente pode fazer algumas modificações também, que é limpar a tela aqui, ó. Depois de salvo, a gente dá um tempinho aqui, ó, milissegundos de 100. Bem rápido. Outra coisa que eu quero testar é tirar essas condicionais dessa primeira condicional aqui, que verifica as informações de leitura. Ctrl X, colocar do lado de fora para ver o que acontece. Devia ter mudado de novo. Vou colocar 25 agora. Recarrega. Foi feito? Sim. Pronto, salva. Era para ele ter apagado ali, né? Ah, eu coloquei um delay, mas não coloquei a função de apagar. Depois dos 100 milissegundos é para ele limpar a tela. CMD 0x01. Pronto, aí ele vai apagar a tela. Coloco uma outra informação aqui. 35. Recarrega. Pronto. Vou pressionar o botão. Salvo. Aí sai rapidão, aí a gente vem para a aplicação principal. Bom, e esse aqui é um exemplo de aplicação trabalhando com a memória E2PROM. Você pode fazer para, por exemplo, armazenar o estado de um determinado pino ou para manter uma sequência de contagem. Quando reiniciar o microcontrolador, ele continue a contagem a partir de um determinado valor, da onde ele tinha parado. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. E até daqui a pouco em mais uma aula.